sabe o que é um refugiado? Sabe quais são os principais fluxos de refugiados na atualidade? E o Brasil? É um país que recebe bastante refugiado? Bom, eu sou o professor Marcelo e você está no Geografia na Real. Refugiado é toda pessoa que, devido a alguma perseguição, que tem a sua vida colocada em risco, em perigo, e aí ela vai pedir refúgio em outro país. Essa perseguição ela pode ser uma perseguição devido à nacionalidade, à questão política, à questão religiosa e cultural de um modo geral. Hoje esse tema ele está em grande evidência, principalmente devido ao conflito na Síria, onde um conflito interno nesse país gerou mais de 5 milhões de refugiados. Para poder amenizar esses problemas, na década de 50, mais precisamente em 1951, a ONU ela vai criar uma instituição chamada Acnur, que é Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Essa instituição, essa organização, ela tem o objetivo, claro, de receber, de acolher os refugiados, dar assistência para ele e depois arrumar um destino a esse grupo de pessoas. Essa pessoa, quando migra para um outro país e ela é recebida nesse outro país, ela deixa de ser aí sim um refugiado. E caso esse conflito no seu país cesse e não tenha mais essa perseguição, essa pessoa terá que voltar ao seu país de origem. Em alguns casos eles conseguem até a nacionalidade e permanecem e não querem regressar ao seu país. A maior parte dos casos eles não querem regressar ao seu país por inúmeros motivos. Seja porque no país de origem deles perderam toda a família, viram muita destruição e se sentem até abalados emocionalmente de voltar para o seu país. Um outro fator também é a questão financeira. Muitas das vezes o país para onde eles migraram oferecem melhores condições de vida. Então é por isso que a gente afirma que a maior parte dos refugiados não regressam aos seus países de origem. Os principais fluxos de refugiados na atualidade, vamos destacar alguns para vocês. Primeiro, obviamente, o mais importante aí, o da Síria. Você sabe que a Síria ela fica no Oriente Médio. E o Oriente Médio não é no meio do Oriente. O Oriente Médio ele é uma subdivisão da Ásia. O nome Oriente Médio está relacionado por ser a metade do caminho para os europeus chegar até as Índias. Então, o Oriente Médio. Uma parada ali, para descanso dos europeus ao migrarem até a Índia. Nesse Oriente Médio nós temos vários países. Esses países são povos de origem, a maior parte deles, árabe. Assim como a população da Síria. E você também deve ter estudado e ter visto alguma vez na vida que ali, mais ou menos entre 2009 e 2010, vai começar um conflito no norte da África. África denominada África Branca ou África Saariana. Um conflito chamado Primavera Árabe, onde a população vai se revoltar contra governos ditatoriais e assim promovendo a derrubada de vários governos. Vai começar na Tunísia, vai se espalhar para a Líbia e assim vai para o Egito. E essa série de manifestações, ela até foi conhecida como a Revolução 2.0, pelo uso da tecnologia, do celular, das redes sociais e assim propagando a informação e gerando assim uma movimentação populacional, indo à luta para derrubar os governos ditadores e corruptos lá do norte da África. Eles conseguiram derrubar vários governos. Então foi no norte da África e chegou até em alguns países do Oriente Médio, como é o caso da Síria. A Síria, você já deve ter escutado, ela recebe o apoio da Rússia. E esse apoio da Rússia é um apoio muito antigo, desde quando a Rússia era a União da República Socialista Soviética. Esse apoio pelo governo russo tem dois principais objetivos. Primeiro, ter uma influência naquela região muito rica e muito importante. O segundo, você deve ter estudado que o principal produto hoje de exportação da Rússia está ligado ao petróleo e o gás natural. E esse petróleo e gás natural produzido na Rússia em grande quantidade, ele é exportado muito para a Europa. Ele vai através de dutos, de canos. Um dos concorrentes da Rússia nessa jogada seria a região do Oriente Médio, a área que tem mais petróleo no mundo. A gente sabe que a Venezuela é o país, mas quando a gente acaba agrupando os países, Arábia Saudita, Irã,
Kuwait, né, Emirados Árabes Unidos, o Iraque, todos esses países, eles têm muito mais reservas do que os demais países do mundo. Eles têm uma grande reserva de petróleo. E esse petróleo, ele sai ali da região do Golfo, passa pelo Mar Vermelho, vai pelo Canal de Suez até chegar no Mar Mediterrâneo. Então esse petróleo ele chega com um valor mais caro lá na Europa, comparado com o preço do petróleo que vem da Rússia. Então, obviamente, existe um grande interesse dos países da Europa e dos Estados Unidos para que dutos sejam construídos. E assim, o petróleo do Oriente Médio chegue muito mais barato lá na Europa e, consequentemente, para os Estados Unidos. A Rússia não quer que isso aconteça porque vai prejudicar a economia dela. Então ela reforça e tem um grande apoio, sim, ao governo de Bashar Assad para manter ele no poder. E esses dutos que teriam que passar pela Síria seria o caminho, né, mais fácil para chegar até a Europa. Então tem uma jogada aí, né, um pano de fundo aí que às vezes a mídia acaba não mostrando para você entender um pouquinho sobre esse conflito. E esse conflito todo, nós temos de um lado, né, os Estados Unidos, do outro lado a Rússia, por isso eles apontam aí, né, com uma nova Guerra Fria, né, todo esse jogo de interesses ali existente nessa região e a população, é claro, que sofre, gerando assim milhares, milhões de refugiados, mais de 5 milhões de refugiados. Você viu aí várias imagens comoventes, né, envolvendo toda essa parte do conflito. Outros dois países que cabe a gente destacar naquela região da Ásia que geram, né, muitos refugiados, nós temos o Afeganistão e o Iraque, que passaram por duas grandes guerras, o combate ao terror. Você sabe que depois do 11 de setembro, onde o BIM fez o boom, nós tivemos ali, claro, um combate ao terror feito pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos indo na caça do Osama Bin Laden e gerando muita destruição no Afeganistão e assim também milhões de refugiados. A mesma coisa no Iraque. Capturaram Saddam Hussein, condenaram, mataram e todo esse conflito no Iraque, que começa ali em 2003, também geram milhões de refugiados. Então, vê que esses conflitos da Ásia ali estão relacionados principalmente à questão política. Então, assim, nós temos um grande número de refugiados. Eu queria que você pensasse um pouquinho, não estamos aqui querendo fazer uma teoria do coitado, oh meu Deus, coitado. Não, a gente sabe que tem que pensar um pouquinho, né? Ser um pouquinho racional. Mas você percebe que na mídia não aparecem muito os refugiados do continente africano. Esse continente que foi muito explorado pelos europeus, até hoje é explorado, e eles fizeram um acordo num tratado chamado Tratado de Berlim, aonde separaram o continente africano em colônias, não respeitando principalmente as etnias, deixando muitas das vezes tribos inimigas no mesmo território, separando tribos. E isso é sim um dos motivos dos principais conflitos no continente africano. Um outro ponto interessante acontece no processo da descolonização da África, no processo onde os países conquistam a independência, aonde no momento após a Segunda Guerra Mundial, a Europa enfraquecida porque ela foi o palco da guerra, nós temos ali algo para você pensar também. Nesse processo de descolonização, nós tivemos ali geralmente a briga pelo poder, a briga para assumir o poder nesse país. Em algum dos casos, em algum desses chefes de estados, eles tiveram até o apoio dos países europeus com armas e assim conquistaram ali o poder nesse país, implementando assim uma ditadura. Todo esse conflito dentro da África pelo poder vão gerar milhares de refugiados. A gente vai destacar aqui 3 para vocês que você não deve esquecer. Angola é um país aí, né, uma briga aí na sua independência na década de 70, ali em 75, a guerra angolana gerou milhares de refugiados. Muitos vieram para o Brasil, muitos foram para Portugal e assim também para outros países. Um outro que você deve até ter visto um filme chamado Ruanda, Tiros em Ruanda, Hotel Ruanda. Nós temos aí inúmeros filmes que retratam esse grande conflito em 94, enquanto lá o Romário estava lá marcando o gol junto com o Bebeto, trazendo aí o tetra, segundo o Galvão Bueno falou pra gente. Você sabe que nesse momento tivemos um grande conflito, o conflito de Ruanda, onde duas tribos, as Tutsis e Hutus, acabaram tendo um grande conflito, onde gerou cerca de 1 milhão de mortos e também cerca de 1 milhão de refugiados. E um terceiro conflito, o mais moderno e o mais recente,
no mais novo país criado no mundo, que é o Sudão do Sul. O Sudão era o maior país da África e assim, devido a um conflito entre o norte e o sul do Sudão, entre o norte com a população de religião muçulmana e o sul de população de religião mais tribal e também alguns cristãos, acabam entrando em conflito e nesse grande conflito, principalmente em Darfur, ali numa província, num território do Sudão, geram milhares de mortos também e também milhões de refugiados. E isso dificilmente você vê na TV. Até eu chamo a atenção muito para os meus alunos quando eu falo na sala de aula e eu trabalho essa temática, eu falo para eles o seguinte: quando pergunta, todo mundo lembra aí de refugiado de alguma criança morta? Eles lembram de uma criança que ao atravessar, que morreu lá na beira da praia, afogada lá, e todo mundo recolheu e saiu em todas as capas de jornais. Eu não falo para você que não tem que retratar esse assunto, sim, devemos retratar, mostrar a evidência. Mas diariamente milhares de crianças são mortas no continente africano e isso não aparece na mídia. Ou seja, isso já é normal para eles, ou pela questão de estar no continente africano, não são assim tão importantes. Um outro fluxo de refugiado que a gente tem que pensar em entender é aqui o nosso país vizinho, a Venezuela. Entender a Venezuela não seguindo a sua posição política, entender um pouco de fora da sua posição política. Não importa qual a sua posição, vamos entender o que acontece na Venezuela. A Venezuela é hoje o país que mais tem petróleo. Após a descoberta da bacia de Orinoco, hoje a Venezuela tem mais de 260 bilhões de barris de petróleo. Na Venezuela, um presidente chamado Hugo Chávez, ele faz inúmeras reformas no país. Com o alto preço do petróleo, a Venezuela começa a crescer e começa a despontar na sua economia, diminui a desigualdade no país. Obviamente ele implanta no país uma verdadeira ditadura, mudando leis políticas e também combatendo diretamente, declarando diretamente ser contra a política dos Estados Unidos, a política estadunidense. Com a sua morte, assume lá o seu sucessor, o Nicolás Maduro, e também continua com essa política. Os Estados Unidos, para você pensar, obviamente muito interessado no petróleo da Venezuela, pela proximidade aqui na região, ele acaba promovendo vários embargos econômicos, dificultando assim muito a vida dos venezuelanos. Os alimentos não entram na Venezuela, falta alimento para o povo, gerando assim uma grande inflação. E o governo venezuelano se mantém firme e começa a perseguir todos os opositores políticos, ou tornando eles inelegíveis, ou até prendendo, tendo assim toda essa perseguição dos dois lados. De um lado, um embargo dos Estados Unidos dificultando a economia da Venezuela, e do outro lado, um governo que dificulta a democracia. E quem sofre é o povo, gerando também milhares de refugiados, e muitos deles vêm pela proximidade e as oportunidades para o nosso país, o Brasil. Então hoje pode-se afirmar para você que o principal fluxo de refugiados para o Brasil são de origem da Venezuela. Fique atento que haitiano, que também tem muito vindo para o Brasil, muitos já vieram para o Brasil, principalmente a partir do terremoto de 2010, eles não são refugiados. Eles têm um visto especial, uma questão humanitária, eles não são refugiados. Bom, esse foi o nosso episódio do Geografia na Real para você. A gente procurou falar para você o que é um refugiado e os principais fluxos de refugiados do mundo da atualidade. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Não esqueça de dar aquele joinha esperto aí, de se inscrever em nosso canal. Não esqueça que toda sexta-feira temos um vídeo especialmente para você. Sexta-feira, ao meio-dia, com a Geografia na Real, a geografia da realidade, a geografia viva. Beijão, espero você na próxima sexta-feira.